sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel, o melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar, Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar, Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Olá, queria lembrar que hoje tem Santa Ceia. Junte sua família, logo após a palavra, nós estaremos juntos ceando a Santa Ceia do Senhor. Ceia de comunhão, ceia de pessoas que se amam pelo sangue de Jesus, através da aliança do Senhor. Então, vamos juntos. Separe seu vinho, seu pão, seu suco de uva. E com certeza, um derramar de bênçãos nessa celebração online. Deus abençoe. Enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno.
encher a minha vida. Oh, tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno, poderoso Deus incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Olá, queria lembrar que hoje tem Santa Ceia. Junte sua família, logo após a palavra, nós estaremos juntos ceando a Santa Ceia do Senhor. Ceia de comunhão, ceia de pessoas que se amam pelo sangue de Jesus, através da aliança do Senhor. Então, vamos juntos. Separe seu vinho, seu pão, seu suco de uva. E com certeza, um derramar de bênçãos nessa celebração online. Deus abençoe. Poderoso, amado, incomparável. Vem, 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 vem aqui sobre
manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Recebido na glória. Na glória, na glória, na glória, na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tudo foi consumado. Na glória, na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na sobre as montanhas, sobre os mares,
sobre a vida, o meu amanhã, sobre as promessas e os meus sonhos, todos desertos e as minhas lágrimas. Mas quando minha fé está provada e a esperança se foi, eu canto uma nova canção e fala do meu amor por ti, Senhor, por ti, meu amado. O melhor tempo
Senhor, a sua vida. Só para Senhor, sua vida. Só para Senhor, sua vida.
for eu vou, que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
Onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ju mais uma vez para contar para vocês mais uma história. A história de hoje se chama A Desobediência de Adão e Eva. Vocês se lembram, na semana passada, quando nós aprendemos sobre a criação do mundo? Pois bem, após a criação do mundo, Deus deu para Adão e Eva um lugar muito especial para eles viverem, para eles morarem. E esse lugar era um lindo jardim, e o nome desse jardim era Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam para viver, para se alimentar, pois Deus colocou neste jardim lindas e maravilhosas árvores frutíferas que davam frutos de todos os tipos, frutos deliciosos. E o Senhor Deus disse para Adão e para Eva que eles poderiam comer de qualquer um daqueles frutos, menos o fruto de uma certa árvore que ficava bem no meio do jardim. Esta árvore dava um fruto, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, por isso eles não deveriam comer. Certo dia, Eva estava passeando pelo jardim, quando de repente ela encontrou uma serpente. Só que essa serpente não era uma serpente qualquer. Essa serpente era o inimigo de Deus, que estava disfarçado de serpente. E o inimigo de Deus queria que Adão e Eva desobedecessem ao Senhor. Então, a serpente ofereceu para Eva
justamente aquele fruto que Deus falou que ela não deveria comer. Eva respondeu que ela não ia comer o fruto, porque o Senhor Deus havia falado que ela não deveria comer. Mas a serpente, muito esperta, insistiu e falou que aquele fruto era o fruto mais delicioso de todo o jardim e que não fazia mal ela comer, ela poderia comer sem problemas. Então, Eva ficou muito curiosa e acabou comendo o fruto. E além de comer, ela deu o fruto para Adão. Foi lá, levou o fruto para Adão e Adão também comeu. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Aquilo que Deus tinha falado para eles não fazerem, eles foram lá e fizeram. E após esse fato, eles ficaram muito tristes porque eles se deram conta que haviam desobedecido ao Senhor. E eles ficaram com muita vergonha, com tanta vergonha que até se esconderam de Deus quando Deus veio falar com eles. Como consequência da desobediência, Adão e Eva tiveram que ir embora do jardim e passaram a ter que trabalhar para poder se sustentar, para poder se alimentar. E na entrada do jardim, Deus colocou 2 anjos para guardar aquele lugar. O Senhor Deus havia criado o homem e a mulher para que tivessem plena comunhão com Ele e vida eterna, mas a desobediência afastou o homem de Deus. Mas Deus, Ele nos ama tanto que enviou o seu Filho Jesus para restaurar a nossa aliança e comunhão com Ele. E essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Boa noite, meus irmãos e todos aí que estão em celebração online. Quero passar aqui para agradecer a toda a igreja
pelo entendimento e coração, falando a respeito da Casa de Recuperação aí, Desafio Jovem em Betel. Nesse último fim de semana, final de semana passado, nós estivemos lá entregando toda a arrecadação daquilo que cada um tem se disposto a servir aquele lugar. E creio que nós temos crescido aí nesse entendimento de servir o Senhor. Vamos continuar nesse coração. A palavra lá em Romanos 12:11 nos ensina a não ser vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E eu creio que é nisso que nós temos ido, nisso que nós precisamos crescer e avançar a cada dia. Então Deus abençoe a sua vida, cada um, e vamos seguir, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais lugares que a gente pode alcançar, muito mais pessoas que a gente pode tocar. Então Deus abençoe, que você continue com esse coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá, União Gerações, estamos aqui na Europa, Portugal, e o melhor tempo já chegou. Uhul! No sul da Ásia encontra-se o Afeganistão, governado pela República Islâmica Presidencialista com 37,2 milhões de pessoas, e desses milhares são cristãos. O Afeganistão segue em segundo lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos, sofrendo antagonismo étnico, opressão islâmica, corrupção e crime organizado. 99% da população afegã é muçulmana, 4/5 é sunita, seguidores de Maomé. Existem pequenos grupos de hindus, budistas, os quais não têm mais liberdade do que cristãos, e também são vistos de maneiras diferentes, e cristãos. A maioria dos cristãos provém de outras nacionalidades, sendo servidores públicos, militares internacionais e trabalhadores de ONGs. Os cristãos afegãos são ex-muçulmanos. Deixar o islamismo pela conversão ao cristianismo é totalmente vergonhoso e condenável. Famílias escondem a fé de seus próprios filhos, pois não reconhecem quem do seu clã foi recrutado pelo Talibã ou Estado Islâmico, e, portanto, não conseguem ter a confiança em alguém. Muitas vezes ficam em perigo quando não querem mandar seus filhos para uma escola islâmica. Quando descobertos, seja por atos de adoração e transformação de vida ou por terem visto algo na internet, necessitam fugir, pois podem ser levados ao hospital psiquiátrico, já que são conhecidos como loucos, ou torturados e até mortos. Filhos de cristãos são levados para adoção e sofrem perseguição na nova família e escola. Inúmeros cristãos foram mortos em 2020. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista, atualmente mais perigoso que o Estado Islâmico, considerado como concorrente por ser um conjunto de princípios seguidos por chefes políticos e religiosos após a morte de Maomé. Talibãs islâmicos radicais, hoje em dia, estão muito presentes em regiões e províncias do que há anos atrás. Eles não priorizam os direitos humanos, o direito das mulheres no poder, não protegem as minorias, ao contrário dos cristãos que estão oficialmente no país. Por tudo isso, há um grande nível de insegurança no Afeganistão. 50% da população é constituída de crianças, adolescentes e jovens, que devido à falta de visão, entendimento e esperança, envolvem-se com drogas e unem-se aos grupos extremistas. Não existe unidade nesse país. Há diversos grupos étnicos fortes que não visam o bem do país, mas sim de seu grupo. O cristianismo pode ter chegado ao Afeganistão no século II, conforme as tradições transmitidas por Eusébio de Cesareia, conhecido como pai da história da igreja, que em suas escrituras fala das relações da igreja primitiva. Tomé e Bartolomeu pregaram o evangelho em Pártia e Bactria, noroeste do Afeganistão. Algumas congregações cristãs que desenvolveram na igreja nestoriana tornaram-se dioceses. No século XIII, um governante cristão acabou por converter-se ao islamismo e tornou-se sultão. Isso levou o cristianismo abaixo, quase extinto no ano de 1405, no reinado de Timur. No século XVII, comerciantes da Armênia chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, e uma pequena comunidade cristã nasceu, mas em 1872 foram forçados a deixar o país. Houveram tentativas para a construção da igreja protestante na capital, que chegou ao fim em 1973. Hoje, o cristianismo é totalmente clandestino. Os cristãos vivem totalmente de forma secreta, de uma única igreja legalmente reconhecida no porão da embaixada italiana, frequentada por cristãos estrangeiros, não acessível aos afegãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu, Ele nos capacitou para pregarmos as boas novas, para libertarmos os cativos, para curarmos enfermos e para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. As nações estão debaixo da sua palavra. O seu governo é sobre nós, é sobre todos aqueles que creem em seu nome. Por isso, vamos tomar
posse da terra e de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Por isso avance, creia que o nome de Jesus Ele te levanta nessa geração para tocar vidas, cidades, países. Em nome de Jesus, o melhor tempo já chegou. Olá, queridos, boa noite. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero ler com vocês a palavra ali em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5, que diz assim: Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia! Nesse texto nós aprendemos que o Senhor nos chama a semear, que o Senhor nos chama a dar e que isso parte do nosso coração. O Senhor, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos com a nossa prática demonstrando aos céus, a pessoas, a terra, ao inferno também, aquilo que está no nosso coração. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer ver o nosso coração e até que ponto nós temos a disposição de oferecer aquilo que é nosso, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós recebemos como fruto do nosso trabalho. E nessa ocasião que nós lemos aqui, Paulo diz para que os irmãos possam ir ver a necessidade dos irmãos ali, para que eles possam ofertar e que essa oferta fosse algo partindo de generosidade, não de avareza. Isso nos ensina, Paulo nos ensina aqui nesse momento que nós devemos dar não por necessidade, não por obrigação, mas com um coração generoso e disposto a dar de forma generosa, mas a dar conforme aquilo que está no nosso coração, porque Deus quer ver aquilo que está no nosso coração. Nós fomos formados à imagem e semelhança do Pai, e nisso nós temos sido chamados a mudar o nosso coração e a mudar a nossa mentalidade, a nos parecer com o Pai. Porque a palavra nos ensina, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E a palavra também nos ensina que Jesus amou o Pai de tal maneira que Ele entregou a sua vida por nós. Então, o Senhor tem nos chamado a sermos generosos em tudo aquilo que nós fazemos. Porque, como nós lemos aqui no último versículo, Deus quer nos fazer transbordar. Lembra daquela música? Transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Mas para a gente transbordar, a gente precisa dar. Para a gente colher, a gente tem que semear. Para a gente receber, a gente tem que se esforçar. E o Senhor tem nos chamado a buscar, a oferecer o melhor para Ele. Porque Deus ofereceu o melhor, Jesus ofereceu o melhor. E nós temos sido chamados a oferecer o melhor em todas as coisas. E no que tange a dízimos e ofertas, o Senhor tem nos chamado a contribuir, não com avareza, mas com generosidade. Eu tenho que atentar para aquilo que é a realidade, para aquilo que a igreja está necessitando, para aquilo que o reino precisa, para aquilo que nós temos que fazer para avançar e ser generoso e transbordar nisso. Olhar para o meu coração e ver o que de melhor eu posso dar, o que de melhor eu posso fazer. Aleluia! Quando nós formos ver ali Atos capítulo 5, nós vamos entender isso. A palavra diz ali que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade
e eles deram parte dela. E depois Pedro falou assim: Ananias, por que encheu o teu coração? Por que você deixou o diabo encher o teu coração? Se a propriedade não era sua, você não era obrigado a vender, mas você quis vender e você quis recolher parte e mentir para o Espírito Santo. Irmãos, nós não conseguimos mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vê aquilo que está no nosso coração. E nós não podemos mentir, ocultar. Nós podemos fazer isso para pessoas, mas para Deus, não. E o Senhor, quando Ele nos chama a oferecer o nosso melhor e sermos generosos, é quando eu olho para mim e vejo o que de melhor eu posso dar. Não interessa o fulano, não interessa o número 1, o número 2, interessa aquilo que eu posso dar de melhor, porque o Senhor sabe aquilo que eu posso ser de melhor e aquilo que eu posso dar de melhor. Aleluia. Não queira se comparar a pessoas. Busque o teu interior e veja o que você pode ser de melhor e o que você pode dar de melhor, olhando sempre a situação, como Paulo mandou os irmãos fazerem. Vocês vão ali, vão ver a necessidade e vão ofertar com generosidade, não com avareza. Porque vocês sabem da situação, procuram saber e vão além daquilo, porque vocês querem dar o melhor e vocês vão fazer isso com alegria, com o coração, dando graças a Deus, porque o Senhor tem nos chamado a nós transbordarmos em nome de Jesus, que você possa fazer isso com o teu coração, com alegria, sabendo que o Senhor tem te chamado a colher o melhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nessa semana. Aleluia. Olá, queria lembrar que hoje tem Santa Ceia. Junte sua família, logo após a palavra, nós estaremos juntos ceando a Santa Ceia do Senhor. Ceia de comunhão, ceia de pessoas que se amam pelo sangue de Jesus, através da aliança do Senhor. Então, vamos juntos. Separe seu vinho, seu pão, seu suco de uva. E com certeza, um derramar de bênçãos nessa celebração online. Deus abençoe. A gente então fala sobre ministrarmos com o poder de Deus nessa geração. Em tudo que Jesus ele viveu por causa de um propósito que estava no coração do Pai. E ele veio nesse propósito, né, cumprindo aquilo que ele foi chamado, a missão. Enfim, Jesus foi um homem que não andou por circunstâncias, mas andou por um propósito. A gente percebe que a nossa geração tem um problema e um hábito muito difícil, que é caminhar por circunstâncias. É o circunstancial e não a convicção, né? É o versus, né? Sou uma pessoa de convicções ou uma pessoa de circunstâncias, né? Como que eu vou me mover, como que a minha história vai se mover, como que eu vou conseguir chegar nos meus objetivos, né, naquilo que está, por exemplo, no coração de Deus para nossas vidas. Se eu caminho por circunstâncias, se eu não caminho por um propósito, né, de Deus. E, uau, irmãos, eu lembro de uma canção que eu já escutei até que não se pode cantar ela. Qual? Eu já escutei isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida. Não canto isso não. Né? Não canto isso não, porque isso aí dá azar, quebrar a vida. Quebra nada não, né? Tá louco, tá amarrado, tá expulso. Isso Salmo 51, né? Sacrifícios agradáveis a Deus, Davi diz, né? É um coração quebrantado e contrito, né? Não é outra coisa. Quanto que
nós não nos, vamos usar essa palavra, educamos, né? Jesus foi um gentleman, muito educado, a vida, a razão dele, a formação, aquilo que ele veio fazer, Getsemane, Senhor, se é a tua vontade. E nós, por exemplo, muitas vezes queremos exercer o que? A nossa vontade, não saímos muito do lugar, a nossa vida fica limitada. Não, exercer minha vontade, meu jeitinho para fazer minha vontade. Perfil de situações assim, limites, vamos viver no limite da vida, no limite né? Dá um jeito aqui. O Senhor não foi assim. O quanto que eu tenho sido confrontado, muitas vezes as crises vêm, né? Realmente para confrontar a nossa vida, a nossa história. Não sermos circunstanciais, mas pessoas que caminham por um propósito. Ministrarmos com o poder de Deus nessa geração, queridos, é aquilo que está no coração de Deus, mas eu preciso entender bases para isso. Né? Lucas 5,38, não se põe vinho novo numa estrutura. O quanto, queridos, que nós, então, precisamos, né, refazer pensamentos, coração, entendimento, nesse momento da nossa história. Isso eu digo assim, com temor, isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, eu sou pai, né, graças a Deus, de 4 filhos. São 4 pessoas que eu tenho a responsabilidade de alinhar. Né? Pai alinha, filho. Sim ou não? Eu tenho isso como responsabilidade da minha vida. Né? Tenho já o meu primogênito ali, já um homem, né? Já vem a Raninha, o Davi, Natan, então, e os filhos na fé. Meu Deus, né? É algo que eu preciso acordar durante meus dias e, Senhor, onde eu estou estabelecido, onde que a minha vida está estabelecida, onde que está o meu coração. E eu estou falando isso como uma base, né, para falar hoje sobre uma palavra que se chama esperança. Os discípulos de Jesus, eles tinham, então, uma esperança. Uma esperança em quê? Que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Agora, a gente já tem aprendido, esperar não é legal. Esperar é uma coisa que não é legal. Vamos ser honestos. Eu não gosto de esperar. Vocês gostam? Eu não gosto. Esperar não é legal. Mas esperar é um princípio. Por exemplo, Abraão esperou 25 anos. Nesses 25 anos, o que Deus fez com Abraão? Princípios e fundamentos, estrutura. Para ser um quê? Pai. 25 anos de luta, decepção, tanta coisa ali, teve que esperar. Né? Paulo, ele fala para Romanos, capítulo 4, que Abraão esperou contra a esperança. Por que contra? Porque todo dia ele acordava e via uma mulher estéril. Os anos estavam passando. Quem que vai ser a minha descendência que o Senhor falou um dia? Né? O Senhor prometeu para mim, né? Sai da tua parentela, da casa do seu pai, sai da tua terra, te faria um pai de muitas nações. Mas peraí, tem alguém mentindo aí. Minha esposa já está ficando velha, e ela é o quê? Estéril, eu já sou velho. Alguém está mentindo nessa história aí, mas não é mentira, é formação. E muitas vezes nós não queremos isso na nossa vida, isso nos choca, nos frustra, nos repele, nos faz mal, né? E quanto que Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar a termos esperança. Mas não é fácil, eu sei, eu mesmo gosto. Então, eu ontem cheguei de viagem e eu estava na porta e bati a porta e eu ouvi o meu mais novo, Natan. É o pai! Eu ouvi ele falando. O quanto que eu fiquei feliz, meu filho, pô. Eu já fiquei na porta ali, né? Claro, os 4, né?
Mas eu ouvi ele, né? Ele estava, pai chegou. Estava esperando, no mínimo. E ele costuma esperar um presentinho. E dessa vez ele nem se importou muito. Eu achei até estranho que ele não me perguntou nada, ficou quieto, foi dormir depois. Mas, irmãos, queridos, o quanto que esperar é importante. Vocês vão ter que esperar em Jerusalém. O pior lugar para se viver, então, Jerusalém. A gente nem falado sobre isso. Mas é ali que vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. É em Jerusalém. Uau! Em Jerusalém não tem outro lugar. É no lugar da luta, do embate. É no lugar da perseguição. É. É aí que vocês vão ser revestidos. É no lugar que eu estou esperando, né, diariamente alguma coisa acontecer e não está acontecendo. É aí que você vai ser revestido. Os lugares de mais lutas na minha vida foram lugares que o Senhor mais revestiu a minha vida, a vida de Fernando, a vida da minha família, a vida dos discípulos. Concordam ou discordam? É nesse lugar, não é no outro, é nesse. É nesse lugar, e é nesse lugar que eu tive que esperar, aprender, né, a viver uma vida diante de Deus, de busca, né, incessante, de viver aos pés do Senhor, nesse lugar. Então, Abraão, ele teve que esperar contra a esperança, que todo dia ele acordava e via a esperança contra. É igual um jogo de futebol que vai e não acontece nada. Contra a esperança, a torcida tem a esperança, 44 minutos, nada. Acabou o jogo. Aleluia. Então, os discípulos, eles não foram circunstanciais nisso. O Espírito Santo veio com poder numa geração que estava iniciando com bases em esperar. Atos 1:14 fala de um povo que estava esperando. Esperando o quê? O que o Senhor Jesus falou, mas como? Eles estavam orando. Eles estavam intercedendo. Maria, os discípulos, algumas mulheres, os irmãos de Jesus, estavam o quê? Intercedendo. Estavam ali unânimes, a palavra diz unânimes, orando, esperando. Então, se eu quero algo na minha vida, se eu desejo ministrar com o poder do Espírito Santo nessa geração, eu vou ter que aprender a esperar. E nessa esperança o Senhor vai formar a tua vida. O Senhor vai formar a tua estrutura. O Senhor vai formar as tuas bases. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. O Senhor vai formar, como assim, é muito difícil, eu não sei se vocês concordam, eu pensar numa igreja que Deus instituiu pastores e líderes, sim ou não? A igreja, Deus, através de Jesus e depois dos apóstolos, instituiu o quê? Líderes. Amém? Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Amém? E ele mesmo concedeu alguns para o quê? Pastores, né? Apóstolos, profetas. Amém? Ele mesmo quem? Jesus. Né? É muito difícil, então, eu ligar a igreja ou eu ser igreja. É difícil eu ligar. Que não tenha pastor ou que eu não seja pastoreado. Peraí, tem alguma coisa? E eu não estou falando que a gente pode até passar o momento da nossa vida de transição, alguma coisa que aconteceu, tal. Aleluia. Essas coisas acontecem, mas a Bíblia diz que a estrutura é essa. Amém? Deus é estrutural nisso. Ele instituiu líderes. Para quê? Para cuidar do... Não, mas pastor é tudo... Queridos, isso é vômito de frustração. Pastor... Isso aí é o interior que já está desgastado. Com frustração, tristeza, angústia, ou então já traz isso desde da adolescência, ali na formação, já não gostava muito de pai falar alguma coisa, de mãe falar, né, tal da chamada rebeldia. Então, aqui, eu preciso disso. De quê? Uma estrutura. Mas uma estrutura formada aonde? Na esperança.
Por que deserto? 40 anos. Para entrar na terra que mana leite e mel. Deserto serviu para quê? Deuteronômio capítulo 8. Deus fala, eu levei vocês para o deserto, para ver aquilo que estava no teu coração. Se cumpria ou não os meus, o quê? Mandamentos. Meu Deus. Para isso que servia o deserto? Sim. Para formar? Sim. Qual foi o último capítulo do deserto? Circuncisão. Josué passa a circuncidar todos os homens que não foram o quê? Circuncidados. Gênesis capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Tinha que passar por isso, não foi de qualquer jeito. Então a esperança vai lidar comigo, com você, dessas coisas. E eu intitulo isso, eu penso nisso como algo muito profundo. E eu penso, sabe o quê? As pessoas que estão esperando nesse momento alguma coisa, elas estão sendo aprofundadas em Deus. E eu não posso rejeitar a esperança, porque a esperança está me fazendo o quê? Uma pessoa que está buscando o Senhor. Aleluia. O quanto que isso nós não podemos olhar como algo banal ou algo aleatório ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, a esperança que os discípulos de Jesus tiveram foi o quê? Em obedecer uma palavra, permanecer em Jerusalém em um ambiente total de intercessão. Então, qual foi a esperança que eles tinham ali? Obedecer a uma o quê? A uma direção, a uma palavra. Eles esperaram ali e eles permaneceram. São duas coisas difíceis ou não? Vamos ser honestos. Esperar e depois o quê? Permanecer. Jesus de Nazaré, isso é muito difícil. Mas o Senhor nos fortalece, queridos. Amém? O Senhor nos fortalece. O quanto que é necessário isso, né? A gente permanecer em algo. A gente ir até o fim em algo. O quanto que isso se faz importante nesse tempo. O Senhor fortalecer a tua vida. Eu vou permanecer numa palavra. E vou nela até o fim. Meu Deus do céu. Né? Lucas 18, é isso? Que o juiz, né? O juiz iníquo, né? Batiam na porta dele para fazer injustiça. Um iníquo. Ele mesmo se dobrou a uma pessoa que permaneceu até o fim. Nós precisamos ser essa geração, uma geração de oração, de intercessão, de busca, sim ou não, irmãos? De oração diária. Nós precisamos permanecer, queridos. Encher essa Europa aqui de oração, de clamor, de intercessão. Eles estavam assim, eles obedecendo uma palavra, num ambiente de intercessão. Essas foram as bases para que o Espírito Santo, e de repente veio. Não de repente veio numa bagunça. Aleluia. Não veio numa bagunça o Espírito Santo. O Espírito Santo não é bagunceiro. Ele veio nesse ambiente, nessa atmosfera. As pessoas estavam vivendo seus dias exatamente dessa maneira. Tinha ali um remanescente buscando isso. De 500 foi para 120, mas estavam ali. Por que diminuiu o número? Porque era difícil ficar em Jerusalém. Porque não estava acontecendo nada. Porque era na festa de Pentecoste, tinha que esperar. Sim ou não? Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Então, no mínimo 40 dias teve que ficar. Vamos falar de no mínimo 45 dias? Tiveram que esperar. Esperar nesse ambiente, nesse lugar, um lugar que não era fácil ficar. Mas eles permaneceram, obedeceram. O quanto que, né, eu estava um dia lendo um post da Fernanda, pastora. Permanecer é uma chave. Não sei nem se ela lembra do que ela escreveu. E ela escreveu para algumas discípulos. Meu Deus, veio como uma faca no meu peito. Por quê? Eu pensei na hora, com temor, quantos não permanecem e não conseguem, por isso, chegar num lugar? Porque não permanecem. Né? Além de não conseguirem obedecer, não permanecem.
O Espírito Santo veio sobre um lugar de que pessoas permaneceram, né, diante de Deus. Então, o que isso também me faz pensar é que Deus estava formando ali não alguma coisa, mas Deus estava formando testemunhas. Pessoas que testemunharam do poder de Deus naquela geração. Eu fiz uma viagem nesses dias e eu, inclusive, estava falando ontem num lugar onde eu fui ministrar a palavra, que eu estava na rodoviária, tinha um mendigo e eu falei, falei até para a Fernanda, eu quero fazer algumas coisas loucas nessa cidade. Eu não sei o que ainda, mas aí tinha um mendigo pedindo esmolas, com a touca assim, bem mal trajado, e eu peguei um dinheiro e ele ficou olhando assim. Estou acreditando. Falo isso para a glória de Deus. Dei assim para ele. Pus as mãos na cabeça dele. E falei, olhando para ele, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele... E faltava 3 minutos para eu pegar o ônibus. Então eu não sabia, eu não sei o que aconteceu com ele depois. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que naquele momento ali eu quero ser uma testemunha do poder de Deus nessa geração. Atos capítulo 3 fala que eles estavam indo orar e de repente viram um coxo. Não foi? E eles falaram, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o quê? Em nome de Jesus, levanta. Testemunhas do poder de Deus. Estavam revestidos do poder de Deus. Estavam ali no nome de Jesus. O Espírito Santo estava se movendo ali. Eles esperaram por isso. Então, Deus está nos chamando a sermos testemunha da presença dEle nesses dias. Quando eu lembro de Amós capítulo 9, eu restaurarei o tabernáculo. O tabernáculo somos nós, 2 Coríntios capítulo 5. Lê lá, o apóstolo Paulo fala isso no versículo 1, olha, nós somos o tabernáculo de Deus nessa terra. Existem vários outros textos que falam sobre que nós somos o tabernáculo, o templo, o lugar onde o Espírito Santo que habita, ele habita em nós, o poder de Deus está sobre nós. Deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos, tem um poder em nós. E o que nós estamos fazendo com esse poder? Muitas vezes não fazemos porque nós não entendemos tanto, né? Então, queridos, o Espírito Santo, ele não é uma experiência. O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguma coisa que está soprando aqui e... que legal! Não. O Espírito Santo está soprando porque Ele quer restaurar vidas. Ele quer tocar nessa geração. Não ficarem órfãos. Não foi isso? Enviarei o Espírito Santo. Não foi? O Consolador. Não ficarei o quê? Então o Espírito Santo, ele está totalmente ligado à paternidade. Porque o Espírito Santo está aqui. Nós não somos órfãos. Chega de orfandade. O Espírito Santo vai se mover através de nós para levantar uma geração de filhos cheio de poder do Espírito Santo. Eu tive procure na internet aí, na cidade mais jovem da Europa. Vocês sabem qual é a cidade mais jovem da Europa? Eu tive agora, 3 dias atrás. Braga. O que Braga está precisando? De uma estrutura do poder do Espírito Santo? É a cidade mais velha de Portugal, é isso? Está precisando do poder do Espírito Santo ou não? Lisboa está precisando ou não? De um avivamento, mas um avivamento bem estruturado. Percebe, irmãos? Por que tarda-se o pleno avivamento? Já escutaram essa frase? É de um livro. Por que tarda? Porque as coisas que a gente espera também, tanto na nossa vida, não são datadas como coisas que estão acontecendo.
Eu preciso prestar atenção nisso. Por que profecias que eu já recebi há tantos anos não se cumprem? E eu já vi pessoas morrerem, falo isso com temor. E vi coisas que não se cumpriram. Promessas lindas. Porque não esperavam em Deus, não obedeciam, não permaneciam. Era alguma coisa. O Espírito Santo não é alguma coisa. Você não é alguma coisa. Você é filho, filha. Tem uma promessa, mas Deus quer estruturar isso. Então, esperar, queridos, é algo muito importante. Eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho que ensinar os meus discípulos a esperar. E esses discípulos aqui de Jesus, eles não viviam mais de circunstâncias e nem de experiências. Eles viviam de um propósito. Quem vive de experiência tem um problema. Pode ser que um dia a experiência seja má e você não queira mais. Lucas 4, Mateus 4 fala que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Mas Jesus não era uma experiência, e nem o Espírito Santo. Era um propósito. E Jesus saiu do deserto, sim ou não? Porque ele tinha uma estrutura, qual? A palavra de Deus. Aí ele saiu do deserto. Deus não te chamou para viver no deserto a tua vida inteira. Nas tais cavernas de Adulão que nós falamos com tanta propriedade. Isso é uma passagem na nossa vida. Chega de caverna. Aleluia. Chega de deserto. É o tempo de eu entrar naquilo que está em Deus. Tem uma geração faminta. Tem uma geração com sede. E que eu tenho água, tenho alimento para dar, em nome de Jesus. E esse é o tempo. Então, esperar, queridos, faz parte do propósito. E eu não posso abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Eu quero dizer algo que o fôlego da vida, o sopro da vida, que foi soprado sobre Adão, as bases disso, né? É a mesma que está sendo soprada sobre nós, só que através de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Tem uma diferença. A restauração que Deus está trazendo em nós, para vivermos esse sopro. Né? A palavra fala que ele soprou, não é? É a raiz da palavra, soprou. O ar, né? o pneuma, né? Oi? Ele soprou a vida, o zoé de Deus. E o mesmo que está soprado sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, sobre quando estamos sobre o altar, estamos ministrando pessoas, quando estamos nas ruas. Existe um poder. Quando você entra no comboio, nós precisamos ativar. E muitas vezes não ativamos, não percebemos, porque não há esperança em nós. Vocês conseguem entender? Nosso coração não está esperando. Os dias estão passando, não existe um aleluia, não existe um eu quero. Entende o que a esperança faz? A esperança vai te tirar da frieza, vai te levar ao quê? Eu quero. Gênesis capítulo 18, na maior calor do dia, Abraão foi e correu atrás de quem? Da teofania, da aparição de Deus ali. Ele foi atrás, correu. Porque ele estava 99 anos, velho, correu, porque ele estava esperando. Aí Deus fala, daqui a um ano eu vou voltar e vocês terão porque estava na esperança. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero acordar todos os dias, eu estou esperando. E eu sei, como tantas coisas que já aconteceram, que o Senhor vem, queridos, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um de nós, e te levantar com poder nessa geração, poder do Espírito Santo, para tocar muitas vidas.
aleluia, para tocar muitas vidas que serão ministradas pela tua vida, pela tua história, por aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Espírito Santo não é experiência, Espírito Santo é o Espírito Santo. E ele se move, sim, na tua esperança. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito. Aleluia. Temos esperança no Senhor é algo que Deus a cada dia tem nos ensinado, isso como princípio. E eu creio, queridos, que quando a ceia ela foi instituída por Jesus, a ceia do Senhor, na verdade a gente precisa entender que essa ceia que Jesus ele ceia ali com os discípulos foi a ceia da Páscoa, mas nesse momento Jesus está também instituindo uma ceia como uma cultura habitual entre a igreja do Senhor e não mais a cultura judaica, ok? Que eles aprenderam desde quando saíram do Egito, a Páscoa. Agora, né, em Cristo, o Senhor, na aliança do sangue do Cordeiro, instituindo a ceia em Jesus, ok? Não era mais aquela ceia, então, judaica tão somente. Era uma ceia que o Senhor estava ensinando. Isso é muito importante, porque foi o próprio Senhor Jesus que instituiu isso, fez com os seus discípulos e também como uma promessa para os discípulos que viriam pela frente. No caso, isso se estende até nós nesses dias. Existe um texto que eu costumo sempre lembrar dele na ceia, que está em 1 Coríntios capítulo 11, que é Paulo agora que está ensinando sobre Santa Ceia em uma região, em uma cidade muito difícil e uma igreja complexa, uma igreja difícil, uma igreja cheia de hábitos, manias, e ali no meio de toda a cultura, né, daquele lugar, Corinto, o Paulo ensina sobre ceia, dando a eles, vamos dizer assim, um ensino novo para que eles não mais vivessem de manias, de contendas, de fábulas, né, de pretextos e tantas coisas, mas que eles vivessem sim do ensino naqueles dias, o ensino de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, fala assim: quando, pois, vós vos reunis, não é para comer da ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo, olha, quando vocês estiverem reunidos, calma, ainda não é para comer, não é para comer antecipadamente, não é para comer vocês, vamos dizer assim, individualmente. Olha o que o versículo 21 diz: porque cada um comendo antes toma sua própria ceia, e um fica com fome e o outro fica bêbado. Então, Paulo está dizendo, olha, não é na individualidade, não é com aquilo que cada família levou para juntos comerem. Vocês não podem fazer isso, vocês têm que esperar. Vocês têm que esperar o momento certo da comunhão, de sentar-se todos à mesa e assim, como Jesus fez com os discípulos, eles pudessem ter comunhão e não individualidade. Eu costumo dizer um episódio da minha vida de que eu não era nem casado, na verdade, isso faz tempo, que eu fui numa cerimônia de comunhão e, queridos, teve um momento ali já, né, que todos já tinham comido alguma coisa, então estava ali, eu não lembro se era um salgadinho, o que era, dentro de uma bandeja, e quando eu fui pegar, era um dos últimos, eu peguei, fui colocar na boca, uma senhora veio e tirou da minha mão, nem a conhecia, e ela disse, é meu, eu vou comer isso, não você. Eu me assustei e aquilo ficou no meu coração por um tempo, jovem, né? Depois eu até imaginei, essa mulher devia ter fome, ou devia
não ter coisas em casa, não é possível para comer. Eu fiquei assustado. Então, eu estou dizendo isso para ilustrar um pouco, para nós entendermos que não é na individualidade que se ceia, e sim quando nós temos comunhão um para com os outros, quando nós dividimos, e não quando nós, temos pensamentos assim: eu vou comer antes porque eu preciso, eu necessito, ou eu vou ficar sem. Não. Na comunhão, no Senhor, todos são abençoados. Leva isso para a sua vida. Então, no versículo 22, é uma exortação. Por acaso não tendes casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi, eu vos elogiarei? Nisto eu não vos elogio. Por quê? Uma confusão ali de individualidade, de pessoas que se sentiam menos ou mais e necessitavam ter esse hábito de não cearem da maneira certa, de terem comunhão um com os outros e não a individualidade. Isso é um problema. Isso é muito ruim para quem vive. Nós fomos chamados para termos comunhão um com os outros e quero reforçar isso. Quando nós temos comunhão, nada nos falta. O Senhor, Ele sempre multiplica. Ele sempre nos dá. O pão dele, que é o corpo dele, o físico dele, foi entregue por nós. E nisso aqui nós podemos ter a certeza que eu sou abençoado na comunhão. Quando eu tenho comunhão com os outros, quando eu reparto com os outros. Paulo tinha essa preocupação na cultura que Corinto vivia de individualidade. Deus tem nos chamado a rompermos isso. E Paulo, então, ele continua dizendo no versículo 23, eu estou em 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: este é o meu corpo, ele é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Queridos, esse corpo foi repartido para que tenhamos comunhão, e ele se entregou no seu físico para que hoje nós pudéssemos provar disso, que na comunhão com Jesus, com o Pai e com a igreja, com os irmãos, nós temos a bênção. Nós estamos debaixo de uma bênção. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nenhum mal te toca, praga nenhuma chega à tua tenda. Você está guardado e protegido na comunhão, porque você está ligado no corpo. Em nome de Jesus. Eu queria abrir um parênteses, por isso que o inimigo não gosta disso, e ele gosta de contendas, de individualidade, de medos, de invejas, de receios. Por isso que come-se muito antes da comunhão, bebe-se muito antes da comunhão. E Paulo estava advertindo eles: não precisa disso, calma, vamos ter comunhão. Então, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para te dar vida. Eu vou comer e você reparta com a sua família e tenha comunhão com eles. Vamos fazer isso juntos? Reparta o pão com a sua família nesse momento, com os seus filhos, esposa. Se você tem algum problema dentro da sua casa de comunhão, resolva isso. Abraça sua família nesse momento, vai lá e reparta o pão com a sua família e coma com eles, no nome de Jesus.
Senhor, eu quero te agradecer pelo teu pão, pelo corpo ressuscitado do Senhor, que o Senhor venceu todas as coisas. E no Senhor a tua igreja rompe e vence, cresce e chega em lugares tremendos. Essa noite é uma noite de paz, de saúde, de alegria e de comunhão. E é na comunhão, o Salmo 133 diz que o Senhor libera a sua bênção. Está sendo liberado bênçãos nesse momento. E também, Pai, o inimigo está sendo envergonhado. Eu quero lembrar isso. Porque nesse momento de ceia, o sangue do Cordeiro, ele libera a vida e destrói toda a atuação da morte. Hey, Camafly, e nos dá a vida nesses dias. Versículo 25 fala, e semelhantemente também, depois de cear, comer o pão, ele tomou o cálice. Pega o cálice, o copo, onde tem um suco, o vinho, e vamos beber. E Jesus fala, este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está escrito, é um testamento. Você é mais que vencedor. Ele é like. Existe um tempo novo. Beba desse vinho. Beba desse líquido que te traz vida. Hey, nesse momento, a você e a sua casa, um novo tempo é proposto, uma cultura de paz, de comunhão, de alegria. Aleluia! E nós estamos anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. E temos comunhão um com os outros na santidade. Numa igreja viva, numa igreja que ama Jesus e ama uns aos outros. Vamos beber juntos? Pai, obrigado. Obrigado porque a tua vida é sobre nós. Obrigado porque o sangue do Cordeiro trouxe vida. Sangue é vida. Tema fire. Be calma nível free. Ricolou uma fua. A vida de Deus sobre a igreja e sobre cada família. Pai, abre a porta para o desempregado, dá crescimento aos que estão empregados, abre porta aos empresários, dá saúde física a cada um de nós, guarda-nos no meio dessa geração, a tua vida sobre cada casamento, cada filho, o país onde vivemos, a tua unção, o teu poder é sobre nós, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, queridos. Nós amamos vocês. Unindo Gerações Community. O Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está entre nós. O Deus, aleluia, que enviou Jesus, o Messias. Ele é sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. A bênção do Senhor é sobre você e você vai experimentar de coisas extraordinárias que o Senhor tem preparado nesses dias para cada um de nós. Um beijo, um ósculo santo. Nós amamos vocês. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento.
o mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Eu vou onde tu me mandas. Eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Yeah. Tu és bom. Tu és bom. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e Ele só falava o que ouviu o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, segundo seu Espírito. Não caminharia sem ti, se cada
que orar, orarei. Onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Grandes coisas
Deus desta terra, és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como nosso Deus. Ninguém como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nesse lugar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ninguém é como tu. Sobre a terra